Bem, meus caros amigos, fala-vos então o grão-mestre da Confraria de Vinho Verde. Fui vacinado há dias, está-me a dar para dormir, dormir horas a fio. Pá. Não estou mal disposto, mas olha, pronto, podiam-me dar para pior, não é? Dá-me para dormir. Pronto, nós hoje, isto é a 8ª sessão desta segunda temporada das apresentações de vinhos da Confraria de Vinho Verde. E vamos hoje assistir mais uma vez à apresentação de vinhos por 2 dos nossos confrades. Eu vou dizer quem são, daqui a bocado vamos falar mais a sério disso. Um deles é a Quinta de Maderna, de Felgueiras, uma quinta lindíssima. Eu Obrigado. Dou parabéns ao Dr. Manuel Faria e ao filho de Sérgio. Vocês têm ali uma quinta que é uma preciosidade, não é? Muito obrigado. Aliás, vão ver as imagens daqui a nada. E que produz vinhos excelentes, não é? Eu não conheço muito bem, mas no futuro, se calhar, iremos todos conhecer melhor estes vinhos. A outra apresentação é da Quinta do Chapeleiro. Eu também aqui a bocado quero pedir ao engenheiro Carlos Fernandes que nos diga que isto é uma homenagem ao avô Belmiro. Que homenagem é esta? É também uma quinta lindíssima. De Marco de Canaveses. Pronto. São os 2 confrades que vão apresentar hoje os seus vinhos. Entretanto, temos depois as conversas com vinho, que é outra das grandes novidades, e que vai ser hoje apresentada pelo professor Adrião Cunha, que estão a ver na imagem. Eu disse há bocado em voz off, a primeira vez que nós vamos apresentar estas conversas, um tema ligado aos nossos produtores mais antigos do vinho verde, mais antigos não direi, mas que depois deram lugar a 2 grandes empresas, podemos dizer assim, de vinho verde, a da Aveleda e pronto, a Salgrap. Ele vai dizer como é que a família se desmembrou e deu lugar a estas 2 grandes empresas e famílias. Bom, e é isso que vamos ver dentro de momentos. Eu não quero privar-vos mais tempo por ouvir a voz do professor sobre este assunto, e por isso eu sou agora o moderador. Eu vou dar a palavra ao professor Adrião, para ele poder, então, durante aqueles minutos que lhe foram concedidos, falar do assunto que aqui o trouxe hoje. E agradecendo-lhe desde já ter, enfim, estar aqui connosco. Muito obrigado, professor. Faz favor. Sou Dr. Mário Correia, digníssimo grão-mestre da Confraria dos Vinhos Verdes, e os restantes confrades, a todos eu cumprimento, bem-ajam, e é com maior gosto, Sr. Dr. Mário Correia, que aderi ao convite para estabelecer com os presentes uma conversa com vinho verde, que no caso é virtual. Para a conversa de hoje, eu escolhi uma personalidade desaparecida há cerca de 122 anos, meu conterrâneo, que pelo seu percurso de vida pugnou pelo desenvolvimento da agricultura em Portugal e pelo vinho em particular. Homem público, político respeitado, foi um empreendedor da indústria agrícola que muito desenvolveu a Quinta da Aveleda, cujos sucessores estiveram na gênese da Salgrap. A nossa conversa, limitada no tempo, versa um pouco e só um pouco sobre o percurso de vida de Manuel Pedro Guedes. Manuel Pedro Guedes da Silva Fonseca Meireles de Carvalho nasceu a 27 de outubro de 1837 em Penafiel. Ele era filho de Manuel Guedes da Silva da Fonseca Meireles de Carvalho, moço fidalgo, senhor do Morgado e Quinta da Aveleda, e das casas de Parada de Todeia, no Concelho de Paredes, e da Casa da Batalha, no Porto. Era coronel do Regimento de Milícias de Penafiel. E era filho de Dona Maria Leonor da Câmara, condessa da Vila de Panjim,
filha primogênita e herdeira de Dom Manuel Maria Gonçalves Arco, vice-rei da Índia, coronel de cavalaria e filho dos 6º condes da Ribeira Grande. Em 26 de dezembro de 1861, Manuel Pedro Guedes casa com Dona Filomena Lacerda Castelo Branco, filha do 2º barão de Beduíno, vindo a falecer 2 anos depois, ou seja, 1863. 17 anos depois, ou seja, em 29 de julho de 1878, Manuel Pedro Guedes casa em segundas núpcias com Dona Maria do Carmo de Faria Palha, filha do irmão da 2ª baronesa de Beduíno. Este casamento é precedido de contrato antinupcial, com escritura pública de separação absoluta de bens. É muito interessante esta escritura de separação de bens, na medida em que é feito um arrolamento de todos os bens de cada um deles, mas o mais interessante para mim é que o Manuel Pedro Guedes se compromete mensalmente a dar 30.000 réis à esposa. Isto é para os anéis, para os alfinetes que nos costumava dizer da senhora. Acho que é muito interessante isto. Manuel Pedro Guedes, enquanto jovem, viveu no Porto, na Casa da Batalha. Esta Casa da Batalha é uma casa que fica em frente ao Teatro São João, onde esteve instalado o Palácio dos Correios, onde agora se está a construir um hotel. É uma casa com história e uma casa enorme. Vendeu essa casa e ampliou a propriedade da Quinta da Arboleda, unindo-lhe outras terras, inclusive terras reguengas, que ao longo do tempo foi adquirindo, tornando-a uma das mais ricas e maiores propriedades da região. Manuel Pedro Guedes procedeu à modernização e exploração da agrícola, investiu na vinha, na produção e exportação dos produtos, tornando a Quinta da Arboleda conhecida no país inteiro e no estrangeiro. Manuel Pedro Guedes, filiado no Partido Regenerador, foi líder do mesmo em Penafiel. Nessa qualidade, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Penafiel, de 82 a 87, e exerceu um mandato por 2 vezes durante 4 anos. Foi deputado à Câmara dos Deputados da Nação de 1882 a 1897, ou seja, durante 15 anos, foi reeleito 3 vezes. Enquanto presidente da Câmara de Penafiel, onde oficialmente residia, implementou variedíssimas obras, parte das quais ainda hoje perduram. Eu permito-me salientar que da sua bolsa, a expensas suas, ofereceu à cidade de Penafiel a planta para a construção da Igreja de Nossa Senhora da Piedade e Todos os Santos, igreja conhecida por Igreja de São Meio, com a envolvência de um jardim romântico. À frente dos destinos da cidade, promoveu alterações de luto, como seja a conclusão do quartel, campo de feira, com um muro de suporte enorme, matador, praça de mercado, concluiu as obras de cemitério e diferentes lances de estradas disseminadas por todo o concelho. Manuel Pedro Guedes, na Quinta da Arboleda, espelha um esforço da arte agrícola, que enaltece o seu proprietário e constitui para a época, e não só, um verdadeiro monumento rural a despertar entusiasmo a quantos a visitam. Manuel Pedro Guedes foi um grande apóstolo do ensino agrícola, que sempre considerou como base sólida da regeneração económica do país, na imprensa, nos comícios, nas associações e no Parlamento, como se verá, sempre divulgou com energia os seus princípios com o objetivo de insuflar à lavoura uma vida nova que proporcionasse todas as condições de progresso. Procurou implementar novos processos de cultura, terminando com hábitos rotineiros das gentes do campo, concorrendo para o progresso da agricultura no norte do país, chegando mesmo a ensinar aos pequenos lavradores maneiras de aumentarem a produção das suas terras, de que a Quinta da Arboleda era e é exemplo. Manuel Pedro Guedes é eleito deputado à Câmara dos Deputados no Círculo Eleitoral de Penafiel. Renova o mandato em 84,
sendo reeleito em 1896 pelo Círculo Eleitoral do Porto. Eu permito-me aqui dar a conhecer uma das eleições, a 9 de janeiro de 82, Manuel Pedro Guedes, o Diário das Sessões, dá nota de que os votos entrados em urnas são 1980. E destes votos, destes 1980, 1978 foram para o cidadão Manuel Pedro Guedes. Mostra-se, aliás, diz no Diário das Sessões, mostra-se mais que todos os atos eleitorais correram regularmente, sem reclamação ou protesto. Esta primeira comissão é de parecer que a eleição seja aprovada e proclamado deputado do dito cidadão Manuel Pedro Guedes, que apresentou o seu diploma em forma legal. Ora bem, ele, do score eleitoral, só lhe faltaram 2 votos para ter um pleno. Isto hoje cria ciúmes aos políticos dos dias de hoje. Manuel Pedro Guedes foi deputado da Nação de 82 a 97, 1882 a 1897. Os diários das sessões mostram-nos um deputado pouco assíduo às reuniões plenárias da Câmara. São muito reduzidos as intervenções produzidas no Parlamento. Nas 2 primeiras legislaturas em que tomou assento, foi eleito primeiro para a Comissão de Petições e, posteriormente, para a Comissão de Agricultura. Na sessão de 11 de janeiro de 1886, Manuel Pedro Guedes é indigitado pelo Parlamento para fazer parte da deputação, que deve assistir às exéquias solenes por alma de Sua Majestade, El Rei Dom Fernando II, a realizar no dia 14 desse mês. A 27 de março de 1896, Manuel Pedro Guedes submete à apreciação da Câmara 2 projetos. Um sobre a remissão dos foros, outro acerca dos prédios encravados em miúdos. Todos que são proprietários conhecem que o problema da divisão da propriedade e prédios encravados ainda hoje continua a ser altamente complicado para os proprietários. Manuel Pedro Guedes considerava, no entanto, que o valor das propriedades e a sua produção podiam e deviam aumentar se os prédios fossem contíguos, além de ser de opinião que o desencravamento facilitaria a exploração das águas e diminuiria as servidões. Manuel Pedro Guedes, pautando a sua intervenção na Câmara de Deputados na permanente defesa da agricultura portuguesa, a 17 de abril de 1896, manda para a mesa a seguinte declaração de voto. Passo a ler. Declaro que se estivesse presente quando se votaram os tratados com a Rússia e Holanda, teria votado contra, por não ver neles consignada proteção alguma com relação aos nossos vinhos e laticínios. Isto consta do Diário das Sessões, 17 de abril de 1896, página 1023. A 25 de abril de 1896, no Diário das Sessões, refere que Manuel Pedro Guedes, enfim, manda para a mesa outros projetos, inclusive a lei sobre a abolição dos direitos de portagem da ponte sobre o Forno, que é também subscrita pelo deputado Adolfo Pimentel, eleito pelo Círculo de Braga. Depois, se tivermos tempo, e se o Grão-Mestre assim permitir, eu posso dar conhecimento da forma como ele redige este documento. É curioso que todos estes documentos estão na Assembleia, constam do arquivo da Assembleia da República, são documentos manuscritos. A pessoa tem que estar depois a ver como é que passar a paleta de forma. Mas é muito interessante a forma como ele redige os relatórios e depois como faz a petição. A 8 de maio de 1896, Manuel Pedro Guedes apresentou ao Parlamento o seu último projeto de lei, bastante detalhado, que inseria modificações relativas à organização dos serviços hidráulicos, no sentido de proteger o direito dos proprietários marginais das correntes não navegáveis nem flutuáveis, facilitando a realização de obras necessárias à conservação das suas propriedades e estabelecendo as obrigações a que estes se deveriam submeter.
O documento desenvolvia todo um regime de exploração de águas aplicáveis aos rios, ribeiros e pequenos afluentes não navegáveis e a forma de prover à conservação das suas margens e leitos. É curioso também que aqui a legislação obrigava a que o parecer técnico fosse de um engenheiro que pertencia aos serviços. Manuel Pedro Guedes vem dizer que, então, às tantas para mandar vir o engenheiro para ver o determinado trabalho, o custo do engenheiro seria maior do que a obra em si. Ele faz uma crítica muito curiosa, porque é uma crítica muito pertinente, porque é uma crítica dos nossos dias, nem mais nem menos. Eu tenho a impressão, Sr. Grão-Mestre, que o meu tempo está a se esgotar. Manuel Pedro Guedes, além das funções públicas já referidas, Presidente da Câmara e deputado à Câmara dos Deputados, foi administrador da Companhia Real dos Caminhos de Ferro. Veio a falecer com 61 anos, a 23 de maio de 1899. O seu falecimento originou diversas manifestações de pesar, quer na Câmara dos Deputados, quer na Câmara dos Pais do Reino. Eu estive a ver as manifestações de pesar que os diários das sessões transcrevem, nomeadamente o de Ernesto Índice Ribeiro, é muito conhecida, e conhecemos a ponte Índice Ribeiro, entre os rios, na qual Manuel Pedro Guedes tem uma ação preponderante para a construção dessa ponte, de Elvino de Brito, que era então Ministro das Obras Públicas, de João Franco, todos nós conhecidos, na medida em que era o primeiro-ministro do rei Dom Carlos, não é? E, de algum modo, teve bastante indispôs muita gente nesse período, de José Alpuim, que era Ministro da Justiça, e depois de vários deputados, Dias da Costa, Moreira Júnior, Avelar Machado, etc. Eu permito-me ainda, dentro das reeleições de Manuel Pedro Guedes, há bocado repararam que a primeira foi em 1980 votos total, ele teve 1978. Depois, em 84, 2 anos depois, quando é reeleito, pelo mesmo círculo eleitoral, o número de votos aumenta para 3.632. Destes 3.632 votos, Manuel Pedro Guedes tem 2.232 votos. Depois elencam uma série de cidadãos com o número de votos que tiveram, e eu permito-me aqui destacar 2, pela sua curiosidade. Um é o Dr. Augusto Samuel Alves da Veiga, tem 49, toda a gente se recorda quem era Alves da Veiga. E teve 49 votos. Bem sei que era um republicano. Mas há aqui um que eu acho muito interessante, que é o Padre Justino. O Padre Justino consegue ter 2 votos. Portanto, o Manuel Pedro Guedes tem 2.232 votos. O Padre Justino, coitado, fica só com 2 votos. Eu permito-me agora, só a terminar, que dar a conhecer as manifestações de pesar, nomeadamente a que é referido por um dos intervenientes, que eu acho que pode-se dizer, sem receio de errar, que a viticultura do norte do país perdeu a Manuel Pedro Guedes, um dos cultores mais ilustres e um dos homens que procura introduzir melhoramentos mais modernos na viticultura do norte do país. Igualmente, dizia o Ministro das Obras Públicas, Elvino de Brito, igualmente devo dizer à Câmara que mantinha com ele relações de amizade pessoal e de muitas das providências que decretei no intervalo parlamentar foram inspiradas por aquele distinto viticultor, tendo ouvido para outras, não cheguei a promulgar a sua opinião autorizada. É, portanto, um homem reconhecido, de grande valor. Manuel Pedro Guedes tem uma vida muito mais
longa sobre as situações daquilo que faz, das suas intervenções, quer públicas, quer na sua propriedade, mas é um homem tem um percurso de vida apaixonante, repito-me, em uma vida muito curta, porque vive só 61 anos. Dado o tempo, aqui temos que nos sujeitar à ditadura do relógio, e como o relógio já ultrapassou o tempo que me era concedido, eu para já ficava por aqui para responder depois a qualquer questão que queiram ter a gentileza de colocar. Muito obrigado, grão-mestre. Eu é que agradeço. Sr. Gonçalo, na altura própria, não lhe pedi para dizer umas palavras sobre o professor Adrião Cunha. Pois não, eu vou fazê-lo agora, então, se me permitem. O Dr. Adrião Pereira da Cunha é natural na Fiel, tem formação na área de Gestão e Administração e é licenciado em História pela Faculdade de Letras do Porto, onde é também mestre em História Contemporânea e doutorado em História. É investigador integrado do CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, da mesma Faculdade de Letras, e exerceu atividade profissional durante vários anos no setor empresarial. Destacar da obra do Dr. Adrião Pereira da Cunha a sua dissertação de mestrado, Humberto Delgado, nos bastidores de uma campanha, publicado pela Afrontamento em 2014, e a dissertação de doutoramento, Humberto Delgado, no Portugal de Salazar, editada pela mesma Afrontamento em 2018. E já agora, felicitar a excelente alocução do colega Adrião Pereira da Cunha. Muito obrigado, só favor, Sérgio. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, também agradeço. E agora vamos entrar nas apresentações dos vinhos. A primeira que vai ser apresentada é a Quinta de Maderno. Peço ao Dr. Manuel Faria, ou ao filho, o engenheiro Sérgio, não sei quem é que quer falar, comece por apresentar a vossa quinta e os vossos vinhos. Dr. Manuel Faria. É Sérgio. Quer falar? Para isso tem que ligar o microfone. Não está ligado, professor. Dr. Manuel Faria. Ligar o seu microfonezinho. E o Sérgio também. Vocês têm os dois o microfone desligado. Tem que carregar nessa coisinha vermelha. Já está. Pronto. O Sérgio já está. O pai não está. Quem é que vai falar? É o Sérgio? Eu ia agradecer desde já ao grão-mestre e o convite, obviamente. E já que estou aqui com o meu pai para iniciar a conversa, ele, melhor que eu, saberá iniciar aqui a história da Quinta de Maderno. Está bem. Só preciso é que me ligues aqui o microfone. Vou ligar o microfone. Agora sim, parece que já está. Força. Bom, a Quinta de Maderno é uma Não, quinta... pai, não pode estar a falar agora. Pablo, estás a falar, Pablo? Estás com a boca na... Pois. Está bem. É falta de experiências. A Quinta de Maderno é uma quinta com tradições na produção de vinho há muitos anos, claro que por sistemas de condução completamente diferentes. E, enfim, do tempo dos meus pais, esta quinta não era totalmente propriedade dos meus pais, era uma quinta arrendada, onde o meu pai era realmente o arrendatário, e, portanto, esta transformação da quinta no novo sistema de vinhas ocorreu já com a nossa administração, com a nossa gestão, com a minha e com a do Sérgio agora mais recentemente. Nós temos aqui no total cerca de 20 hectares de vinha, portanto com as castas tradicionais da região, e fazemos, portanto, os vinhos correspondentes exatamente a essas castas, desde alguns monocastas e, sobretudo, nos últimos anos, apostando em vinhos de outro perfil, como é o caso dos vinhos com alvarinho, o alvarinho loureiro e o alvarinho trajadura, de que o Sérgio irá falar. E passo-lhe a palavra para que possa falar exatamente sobre os vinhos. Vamos, Sérgio. Engenheiro Sérgio, diga. Está muito baixo o seu som, tem que desligar. Sérgio, ligue lá
o microfone, pá. Vocês não querem nada com os microfones, pá. Está desligado. Eu vejo daqui que tem o seu microfone desligado. Agora está. Não, estava ligado. Não, mas estava cortado. Força. Avance. Pronto, isto falando dos vinhos propriamente, o meu pai já foi introduzindo as castas. Nós temos uma variedade de castas muito grandes aqui na quinta. Neste momento nós estamos a produzir um alvarinho loureiro 50%, 50-50. Depois temos o rosé feito a partir da casta espadeiro, essencialmente espadeiro. Um alvarinho trajadora. E depois temos os nossos ex-libris, que temos um Chardonnay e um Pinot Noir 100%. Não sei qual é que... temos uma curiosidade. Também temos no caso não tínhamos para a prova, mas temos um avesso que tem uma longevidade muito grande, que é curioso aqui na quinta. Não sei se querem... Ou seja, esse Pinot Noir e o Chardonnay são vinhos verdes? Este Pinot Noir não são vinhos verdes. Para já ainda não são vinhos verdes. Mas vocês vão pintá-los de verde? Vamos pintá-los de verde. São vinhos... São uvas produzidas aqui na quinta, mas não são vinhos verdes. Por isso é que eu estava a perguntar. Pois vocês resolveram plantarem essas duas castas, não é? Nós podemos dizer que, quer dizer, há muitas histórias, mas nós fomos um dos pioneiros aqui na produção do Chardonnay e do Pinot. E, aliás, um dos pioneiros a fazer espumantes pela mão do engenheiro Jorge Sousa Pinto, na altura. Tentámos efetivamente produzir vinhos, ou melhor, espumantes, a partir das castas dos vinhos verdes. Nós pessoalmente não foi muito ao encontro do nosso gosto. Não quer dizer que não tenha potencial, são experiências que efetivamente nós temos desenvolvido. E muito provavelmente iremos ter novidades. Não sabemos ainda se juntar a estas castas, se solas, mas no fundo é isso. Em relação aos espumantes. Em relação aos vinhos, o Alvarinho Loureiro, de facto, é um vinho que tem muito boa aceitação, é um vinho fresco, muito equilibrado, em termos de acidez, frutado e floral ao mesmo tempo. Isto, as castas assim o indicam. Temos um potencial enorme aqui na quinta, aqui na região do Sousa, na sub-região do Sousa. Portanto, são vinhos frescos e equilibrados. Ele está, o toque do Gustavo Assunção em Ricardo Horta existe. Mesmo que alguém possa achar que isto não é grande. Aí o microfone a falar, podiam desligar, porque senão é uma confusão. Está a aparecer uma conversa. Sérgio, continua, faz favor. Pronto, falando do vinho, por exemplo, o Alvarinho Loureiro, já é um vinho um bocadinho mais direto, é um bocadinho mais fresco, quer dizer, o Alvarinho aqui, o Trajador aqui neutraliza um bocadinho a exuberância do Alvarinho, que funciona muito bem aqui na sub-região, o Alvarinho. O Trajador é uma casta muito típica aqui. Nós depois também, obviamente, produzimos aqui, não poderíamos apresentar a nossa gama toda, mas aqui a casta Azal também é uma casta que funciona muito bem. Vocês têm, a vossa quinta tem paisagens muitíssimo bonitas. E hoje aqui na nossa apresentação, de facto, foram apresentadas imagens muito interessantes. Apetece visitar a vossa quinta. Apetece visitar. E
está desde já convidado, obviamente, o grão-mestre e todos os que nos estiverem a ouvir. Olha, Esta vertente, onde é que se pode arranjar, comprar os vossos vinhos? Engenheiro Sérgio? Nós não vendemos para as grandes superfícies, nós trabalhamos mais para garrafeiras especializadas Pronto, mas e, diga, principalmente para a restauração. neste momento, A venda é direta. aí é a direto. nossa aposta ultimamente, grão-mestre, é também exatamente o turismo, o alojamento, portanto, no conceito de enoturismo, para o qual já dispomos de alojamento, e os espaços e o arranjo, digamos assim, dos espaços tem a ver exatamente com esta outra vertente da quinta, já que entendemos que a viabilidade económica de um projeto desta natureza fica mais assegurada se conseguirmos juntar exatamente ao vinho as outras complementaridades, designadamente a questão do turismo. Estamos exatamente a apostar nisso. E estamos a apostar nisso. Temos aqui um casario rural de características típicas desta região, enfim, do Entre Douro e Minho, onde predomina exatamente as construções em granito, etc. Temos mantido toda essa traça e estamos a procurar, digamos, dar casario, tendo isto exatamente visitantes, sendo que infelizmente isso foi interrompido, como sabemos todos, por via desta questão da pandemia. Mas essa é uma das apostas mais recentes da quinta. Mas fazem venda online, tem uma... Por exemplo, se pessoas pedirem vinho diretamente, para aí, mandam... Não estamos a fazer online porque ainda não acertamos com a questão da expedição e dos custos da expedição. E, portanto, vendemos normalmente o vinho aqui na quinta, não é? Essencialmente. E então, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aqui aos nossos amigos da Quinta de Maderna. Eu queria fazer uma pergunta. Quem é que quer... José Gomes. José Gomes, está bem. Agora diga. Primeiro dar os parabéns pelo rótulo do Alvarinho Loureiro, com um rótulo com grande requinte. E a minha pergunta tem a ver com as caixas estrangeiras Chardonnay e Pinot Noir, porque eles escolheram, se têm as mesmas características o vosso terreno, ou mesmo o clima, que tem em França, e daí a escolha das caixas. Muito obrigado. Efetivamente tem um bocadinho a ver, porque são castas que se dão muito bem aqui no caso em Felgueiras, e neste microclima que nós temos. E a escolha das castas foi um bocadinho precoce, sem termos qualquer tipo de experiência inicialmente, porque estaremos a falar no ano provavelmente da plantação aí por volta de 99, 2000. E portanto foi uma experiência que foi correndo bem, porque aliás, inicialmente a nossa ideia até seria produzir vinhos, para termos uma gama um bocadinho diferenciadora do que é o que não está muito aqui no contexto desta conversa, porque estamos a falar de vinhos verdes, mas para fugir um bocadinho ao que é os vinhos verdes, mas criar aqui algumas diferenças. No fundo, depois isto não nos foi correndo bem em termos de vinho, e então optámos por fazer bases espumantes e realmente achamos que as castas funcionam, não digo excepcionalmente bem, mas muito bem. Muito bem. Não sei se está respondido. Não sei se respondi. Sim, muito obrigado. Era isso, obrigado. Ora bem, vamos então prosseguir, e depois outras questões que possam existir, vamos deixá-las para o fim. Vamos agora ver a Quinta do Chapeleiro. Eu vou passar a palavra ao seu proprietário, que está aqui, o engenheiro Carlos Fernandes.
Olha, hoje, Carlos Fernandes, eu vou-lhe dar a palavra, mas agora peço, diz-me que o nome Chapeleiro é uma homenagem ao avô Belmiro. Explique isso, que eu fiquei curioso com esta ideia. Se puder fazê-lo, Sim, senhora. é a palavra. Antes de mais, boa tarde a todos os presentes. Me agradeço o convite para esta sessão e, ao mesmo tempo, desculpo-me anteriormente a não ter conseguido efetivamente estar numa destas reuniões. No entanto, e voltando aqui um bocado à questão que o Grão-Mestre me coloca, o nome do vinho é efetivamente Chapeleiro e é uma homenagem ao meu avô Belmiro. Bom. Na altura, quando comecei com a produção e plantação de vinha, a minha ideia nunca foi pôr o nome de uma quinta ou de uma casa no vinho. Optei mais por uma simbologia, mas algo que também efetivamente ligasse o nome ao vinho, ou seja, e no fundo foi isso, foi uma homenagem que eu acho que correu bem em termos de mercado. É um nome que é apelativo e ao mesmo tempo fica um bocado na imagem ou na memória das pessoas. Porque o que acontece muitas vezes é que quando nós vamos a um restaurante ou um sítio qualquer, provamos um vinho, às vezes há aquela grande dificuldade de memorizar qual é que é o nome do vinho, não nos lembramos mais. Eu acho que Chapeleiro é um nome relativamente fácil e que fica na memória, ou neste caso na cabeça das pessoas. E surgiu por aí o nome Chapeleiro. Sim, estão-me a ouvir? Sim, continuo. Hoje, Muito bem. Antes de mais, eu também não sou engenheiro, não tenho formação académica. Tinha, mas ficou a meio. Isto é uma parte. Contando um bocado aqui a história aqui deste projeto Chapeleiro, nós podemos dividi-lo aqui em duas partes. Primeiro começou aqui na reestruturação de património familiar e rural, que é a parte que eu designo sendo o projeto de origem familiar, sendo que mais tarde cresceu para outras vertentes, para outras quintas, dada a necessidade de aumento de produção e de uva própria. Durante alguns anos tínhamos só um vinho no mercado, que é o nosso Escolha, que é um vinho que é à base de Arinto e Loureiro, anda mais ou menos ali nos 50% de cada uma das castas. Tem sido um vinho que tem tido um enorme sucesso no mercado, não só no mercado nacional, como um pouco por toda a Europa e Estados Unidos. Quando comecei aqui com pouco mais de meio hectare de vinha, nunca pensei que hoje tivesse perto de 50 mil garrafas e que elas estivessem um bocado distribuídas um pouco por todo o mundo. Obviamente neste momento não, porque as coisas fruto da pandemia estão um bocado paradas. Mas, no entanto, para dizer que em 2014 decidi vinificar pela primeira vez, pus no mercado 2.600 garrafas, mais ou menos, foi 2.000 litros, foi o que a vinha deu, uma vinha nova. E a partir daí, como em 2 meses o vinho esgotou, comecei desenfreadamente a plantar vinhas aqui nos terrenos próprios. E esses mesmos terrenos próprios, ao fim de 3 anos, deixei de ter espaço disponível para a plantação de novas vinhas, tendo inclusivamente comprado o último espaço disponível que havia aqui à volta há 2 anos, e curioso que era um terreno que é, além de ser contíguo, pertencia aqui aos padres da Fechadas, ao convento Menino Jesus de Praga. Depois, aqui há 2 anos atrás, surgiu uma oportunidade. Esta imagem que nós estamos aqui a ver, que é a Quinta do Cais, foi uma excelente sinergia para o projeto do Chapeleiro, uma vez que é uma quinta que não estava abandonada, mas os proprietários não tinham ligação nenhuma ao vinho, apenas vendiam as uvas.
Então surgiu a oportunidade de eu começar a explorar este terroir, que é muito interessante, dado que tem mais ou menos 1 hectare em ramadas antiguíssimas, e são ramadas que todas elas são da casta Alvarinho, tendo, obviamente, aproveitado o que o terroir deu, e tendo feito o primeiro monocasta do chapeleiro Alvarinho, 100% Alvarinho. É uma quinta que dispõe de mais castas como Trajadura, as tintas, temos Touriga Nacional, Vinhão, e há uma outra casta, não é que a extensão em área seja muito, muito grande, mas efetivamente nós ainda não conseguimos detectar quais é que são as castas. Depois tem, e o que foi útil aqui também para o projeto chapeleiro, é que também tem uma área considerável de arinto e loureiro, o que veio acrescentar valor em termos de quantidade e qualidade ao escolha, ao chapeleiro escolha. Se calhar começava agora, iniciava aqui a fazer uma breve apresentação aqui dos vinhos. Atualmente disponho de 5 referências, que estão todas no mercado. Temos aqui um Arinto Loureiro, que é o meu primeiro vinho, o vinho desde o primeiro momento, que é este que também temos aqui na imagem, curiosamente. Isto acaba por ser o quê? Eu não gosto de chamar nunca ao meu primeiro vinho um vinho de entrada de gama. Não gosto da palavra entrada de gama, porque entrada de gama acho que dá um valor negativo ou uma conotação negativa ao vinho. Efetivamente, este tem sido um campeão, passo a expressão, de prémios, quer a nível nacional, quer internacional. Há 2 anos atrás, salvo erro, foi considerado o melhor vinho produzido aqui no Concelho de Marcanaveses, no concurso dos vinhos de Marco. Nesse mesmo ano, ganhou o Mundos Vini com medalha de ouro. Ganhou também medalha de ouro no concurso da Vini Portugal. E depois também outros concursos, dos quais não me vem à memória, ou não estou com eles agora presentes. Este é um vinho altamente fresco, a mineralidade está bem presente, tem aqui a relação da acidez dele está muito equilibrada, é um vinho altamente frutado. Podemos sentir, se calhar, na boca um pouco de fruta branca, de caroço. Acho que é um vinho que acaba por agradar a maioria das pessoas. E isso é que se pretende, também ter aqui um vinho com uma vertente mais comercial. Depois deste Arinto Loureiro, passo já também para o Rosé, que é desta quinta que nós estamos aqui a ver, que é na Quinta do Cais. É um vinho que tem cerca de 70% de vinhão e 30% de touriga nacional. Sentimos na boca fruta intensa de frutos vermelhos. É um vinho fresco, é um vinho jovem, é um vinho com persistência. É bom agora para os dias de verão quentes que vem. Foi a primeira experiência aqui no Rosé, que esgotou só com uma encomenda, que foi para a Alemanha. Depois temos aqui o tal Alvarinho, que é dessa Quinta do Cais, desse projeto novo, que estava a falar. É o vinho que está na imagem, ou seja, curiosamente isto é um vinho que, além de ser um vinho de ramada, digamos assim, embora também tenha uma parte considerável em bardos, esta vinha está plantada com patamares que têm parcelas com 15 anos, 10 anos e 30 anos. Temos aqui um vinho, uma casta Alvarinho, que se adapta muito bem. Isto é uma vinha que está literalmente em cima do rio. Temos boas maturações,
para terem uma ideia que apesar de ser um vinho de ramada, nós temos aqui um volume alcoólico de 12 graus e meio. É um vinho que eu quero também percebê-lo com o evoluir destes anos, para ver como é que ele se vai comportar em garrafa. Ele foi engarrafado, este vinho, em 2019, em dezembro, no dia 23 de dezembro de 2020, peço desculpa. Passado um ano, praticamente, acho que o vinho está a atingir cada vez patamares melhores. Vamos aguardar um bocado a evolução dele. Depois, temos um alvarinho, uma casta avesso. Não é que tenha grande quantidade. A minha primeira experiência aqui com a casta avesso, exatamente é essa garrafa que está aí nessa imagem que nós estamos a ver. O avesso tem uma coisa, além de ser uma casta que particularmente se produz ou se atinge a plenitude da casta aqui na região do Mar Canaveses e Baião, é um vinho, para mim, que é ou foi uma grande surpresa, porque eu sou muito sincero, eu não gostava deste vinho quando ele estava em Cuba, não gostava do nariz dele, não gostava da boca dele. Era um vinho extremamente desagradável para mim, tenho que ser sincero. Depois engarrafei, passado um ano, voltei a prová-lo e pô-lo no mercado. Foi um vinho que fez um grande sucesso, tem tido excelentes críticas acerca deste vinho, dos mais variados sítios. Eu tenho certeza que este vinho aqui é um 2018. Eu sei que daqui a 2 ou 3 anos ele vai ter um comportamento ainda melhor. Espero eu. Ainda não engarrafei o avesso 2019. Vão ser também à volta de 3 mil garrafas. Mas tem tempo, o mercado está complicado e vamos aguardar por melhores dias. Por fim, o último vinho foi o meu segundo vinho, o segundo vinho que eu produzi, que foi uma experiência em barrica. Ou seja, acaba por ser o escolho, o arinto loureiro, mas levou o estágio exatamente a esse vinho que está aí na imagem do lado esquerdo. Isto foi um vinho, e a primeira experiência não foi esta, o 2017, foi em 2016, foi uma experiência em barrica de carvalho francês, tosta fina, estagiou cerca de 12 meses e depois mais 6, 7 meses em garrafa. É um vinho excelente, é um vinho incorporado, é um vinho altamente gastronómico, isto até eu chamo-lhe que é um vinho de inverno, ou digo que é um vinho de inverno porque quer comidas gordas, até mesmo sem comida, a uma lareira, com um queijo, acho que é um vinho extraordinário. Agora, obviamente que isto não é um vinho também para todo o perfil de consumidor. Há quem considere que este vinho é fantástico, porque eu pessoalmente, para mim, é um vinho fantástico, porque isto desmistifica um bocado aqui também a questão do vinho verde, que ainda, infelizmente, há aquela conotação negativa que os vinhos verdes têm que ser consumidos no ano, porque senão ficam estragados. No caso, este é um 2017, mas eu tenho um 2016 que o vinho está fantástico. A madeira dá-lhe precisamente essa complexidade e dá-lhe essa longevidade. Claro que isto são sempre ideias que eu tento desenvolver junto do meu enólogo, que é o grande back-office, digamos, deste projeto de chapeleiro, que é o engenheiro António Sousa, que está comigo desde do primeiro dia, eu ao qual devo muito, e o chapeleiro obviamente que lhe devo muito, porque sem uma enologia competente como a dele, também se calhar não teríamos tido o sucesso no mercado até hoje. E acho que é isto, a apresentação está feita. É uma apresentação brilhante. Obrigado. E nós que temos acabámos por ter um bocado de saudades de falar do nosso projeto e dos nossos vinhos, porque infelizmente esta pandemia não nos tem permitido estar no mercado e para feiras, embora eu em plena pandemia viajei para o Rio de Janeiro, tive lá uma prova.
Pois foi, e foi por isso que nós não conseguimos vê-lo nem ouvi-lo na nossa primeira temporada, não é? E uma vez também estava na Alemanha, que ligou-me a senhora Isabel Prata e eu estava sempre fora. Legal, Sr. Carlos Fernandes, olha, acho que a vossa experiência é muito interessante, não é? É enriquecedora aqui para a nossa região dos vinhos verdes. Tem vinhos excelentes. E há uma coisa muito interessante, o do avesso, sabe que o avesso, eu sou um fã do avesso, não é? E a vossa região aí de Marco de Canaveses, tem uma coisa muito, muito interessante, que as mais variadas castas da nossa região dão-se no vosso terroir. Sim, é verdade. O alvarinho, o avesso, que também não é propriamente daí, depois tem a trajadura também, quer dizer, vinhos, a parte de cima do Minho, estão aqui no vosso terreno. Isso é uma coisa muito... Exato. Eu não gosto muito... Eu peço desculpa interromper, já que estamos a falar nisso. Aqui, o alvarinho é uma casta que eu acho que se adapta lindamente aqui no Mar de Canaveses. Não é só o chapeleiro, há aqui outros colegas produtores também têm excelentes alvarinhos com uvas próprias. Isto também para desmistificar um bocado. O alvarinho não é só de Monção e Melgaço. Há problemática, há toda... Concordo em pleno. Porque, por exemplo, este alvarinho que eu produzo aqui é de uma vinha que tem parcelas com 20 anos. E em termos de perfeição, em termos de análise do vinho, não percebo porque é que São Monção e Melgaço aqui a ser distintos nesta casta. Mas tudo bem, o meu preço é idêntico em tudo a Monção e Melgaço em termos de alvarinho. É um vinho que tem tido bastante aceitação no mercado e tem um perfil. Ainda no outro dia tive aqui uma situação muito curiosa. Um amigo meu de Monção, eu não vou dizer quem é, fez uma prova cega com vinhos, com alvarinhos de Monção e Melgaço e tinha lá alguns fora de Monção e Melgaço. Em prova cega, aqui o meu chapeleiro, alvarinho, ninguém diria que era um vinho fora de Monção e Melgaço. E acho que está tudo dito. É verdade. Ora bem, com mais uma coisa. Porquê é que está a fazer esse vinho de ramada? Mantém a ramada. Isto é simples. Isto é uma vinha bastante antiga. Ela está inserida numa quinta lindíssima, uma quinta com cerca de 30 hectares. Mas são 30 hectares, cada metro quadrado foi desenhado. E a vinha também foi desenhada. E na altura, há 20 anos atrás e 15 anos atrás, fez-se uma parte considerável dessa vinha enramada, no fundo, para aproveitar espaços que estavam vazios. E plantaram, nessa altura, ramada. A explicação é essa, não é outra. Sim, mas continua a dar bons vinhos, a verdade é essa. Sim. Eu não sou um especialista em vinhos. Eu estou aqui hoje como moderador porque os membros da nossa confraria estão ocupados e eu tive que dar um passo em frente e vir aqui hoje fazer a moderação. Mas pronto, olha, fiz o que pude, mas e há aqui muita gente que eu gostava de ouvir, não é? Eu não sei se posso fazer um comentário. Quem é que quer? Virgílio Loureiro. Professor, desculpa lá. Então não pode e deve. Eu agradeço muito que façam os comentários que quiser. Eu antes de fazer o comentário, eu queria cumprimentar o grão-mestre e todos os presentes e agradecer a oportunidade que me deram de participar também nestas conversas. Eu nunca fiz vinho verde na vida, é uma das minhas lacunas como enólogo, mas sou um observador atento e aprecio especialmente os vinhos do Entre Douro e Minho. E tenho estudado um bocado a paisagem e o clima de toda a região. E quando fiz uma análise do clima
das várias sub-regiões do vinho verde, eu com uns colegas de agronomia especializados em clima, chegámos à conclusão que o clima do Alto Minho, de Monção e de Melgaço é praticamente igual ao da zona de Basto, Val do Tâmega e do Val de Ambrães. E, por sua vez, praticamente igual a grande parte da região do Dão. O que justifica que o comportamento do alvarinho em Marco de Canaveses seja, sem grande surpresa para mim, muito parecido com o que acontece no Alto Minho. Que eu saiba, no Dão não tem acontecido, que eu saiba, não há nenhuma experiência com alvarinho. Penso que a Quinta de Carvalhais terá qualquer coisa, mas nunca provei. Mas é provável que os vinhos sejam muito, muito parecidos aos do Alto Minho. Portanto, castas que têm mais dificuldade de amadurecer próximo do Atlântico, com mais influência marítima, obviamente que têm um comportamento incomparavelmente melhor na zona de Marco de Canaveses e na zona de Basto, porque aí amadurecem melhor. Eu estou-me a lembrar concretamente do caso da casta Batoca, que proveia na quinta de Dona Cristina, acho eu. Santa Cristina, na zona de Basto, e deu um vinho absolutamente excepcional, porque o que a casta precisa para se mostrar é ter calor. E o engenheiro Sousa Pinto, com quem eu tenho conversado, e que a vinifica na Quinta de Santa Cristina, disse-me que o vinho do ano passado, graças ao calor que houve na altura das vindimas, deu uma colheita absolutamente excepcional. O mesmo acontece com o Asal no Val do Tâmega. Mais em Amarante. Amarante, exatamente. Na zona de Fridão, por exemplo, também, ou na zona de Gatão, onde o Asal mostra um aroma fantástico e quando atinge os 13 graus está ao nível das grandes castas de todo o Entre Douro e Minho. Talvez não seja por acaso que os antigos chamavam verde toda a região que ia até à zona de Basto. E a partir daí já lhe chamavam maduros. Porque de facto os vinhos são mesmo maduros. Eu gostava de perguntar qual era o grau dos vinhos chapeleiro, mas imagino que sejam todos acima de 12 graus. E era só isso que eu queria fazer. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Nós aqui também somos conhecidos, aqui em Marco Canaveses, um bocado por uma zona de transição. Transição entre quê? Entre Douro e Minho, não é? Embora nós não estejamos no Minho. Porquê? Porque realmente nós temos aqui verões muito quentes e com noites bastante frias. Penso que isso tudo conjugado, esse clima conjugado, favorece as boas maturações. Porque se durante o dia nós temos altas temperaturas, a noite refresca um bocado a uva, digo eu. Já que colocou-me aqui a questão do volume alcoólico. Os meus vinhos começam em 11 graus e meio e terminam em 13 graus e meio, nomeadamente o avesso que tem 13 graus e meio. Depois o alvarinho 12,5, o rosé 11,5 e estão todos. E o reserva 12,5. Portanto, são quase todos maduros. Não, são verdes. São verdes. Vocês têm a venda online? Peço desculpa. Onde é que se pode adquirir os vossos vinhos?
Em Braga, nós temos um bocado de parceiros, um bocado por todo o país. Temos em Braga, que é uma garrafeira que é Vinha e Paladares, e depois temos um outro parceiro em Aveiro, que é uma garrafeira que é Good Wine, e esses sim, nós temos, digamos, um acordo de cavalheiros e eles fazem a nossa venda online. Mas venda online não tem, pois não? Não, fazemos através da garrafeira da Good Wine. Aqui. Não, onde é que está? Ok. Ora bem, estão a chegar mais pessoas aqui à nossa reunião de hoje. Vejo aqui o nosso Descansam More. Pois é. O engenheiro Manuel Vieira está aqui, mas engenheiro, ponha lá a sua cara. Pá. Também o Zé Paulo Amorim, que também hoje vem nos visitar. São dois ilustres membros da Confraria do Vinho Verde, da direção, que se chama Curiabaque. Mas eu gostava, eles podem falar quando quiserem, mas eu gostava, há sempre uma pessoa que eu gosto de ouvir, que é o professor José Maia Marques, que está aqui. Ele tem sempre umas coisas interessantes para nos dizer. Todos, Maia Marques. Meu caro grão-mestre, meus amigos, eu acho que hoje nós tivemos duas conversas sobre o vinho. Foi a primeira do professor Adrião e foi agora a do professor Virgílio Loureiro. A do professor Virgílio Loureiro, como foi mais pequenina, deixou uma sensação de querer mais. E ainda por cima toca num tema que me é muito querido a nível da história, da arqueologia, etc., que é a questão da relação entre o homem, o clima e os produtos humanos. Pois. É uma coisa fundamental. Há muita coisa que só se explica através da geografia ou das geografias. E eu, se calhar, gostaria, nesta circunstância, mas noutra ocasião, de ouvir o professor Virgílio Loureiro falar sobre esta questão de uma forma um bocadinho mais detalhada, digamos assim. Mas foi notável, são dois projetos muito interessantes, dois projetos... A mim, eu sou muito sensível, alguém aliás falou nisso, eu sou muito sensível aos rótulos. Também gostei muito dos rótulos desta segunda apresentação. Portanto, eu acho que Obrigado. Quando se disse há bocado que o nome é uma coisa muito importante, porque a gente bebe, e se for assim uma coisa que não fique, não é? A pessoa não volta a pedir. Pois, eu acho que o rótulo, para mim, eu tenho uma memória visual, se calhar melhor que a outra, e o rótulo, para mim, é uma coisa muito importante. Eu, às vezes, vou à procura de um determinado rótulo. E nestes dois casos, gostei muito. Dá a sensação que houve aqui uma preocupação, de facto, com a questão do design, que é fundamental também. E o que é que eu ia dizer? Eu diria, grão-mestre, que foi mais uma vitória por 3-0. Portanto, continuamos na frente. Muito obrigado. Na frente. Sempre. Eu não sei se o professor, o Dr. Zé Paulo quer dizer alguma coisa, e o nosso grande especialista é o engenheiro Manuel Vieira, que ele ainda não ligou a câmara dele, não sei. Zé Paulo, Dr. Zé Paulo, ele hoje tem estado... Estava aqui a ligar o microfone. Aproveito para cumprimentar todos. E eu só assisti esta última apresentação porque, por motivos profissionais, não tive ocasião de entrar logo de início. Gostei muito da sua apresentação, acho que foi bastante significativa e apresentou-nos muito bem um leiro que eu ainda não conheço, mas fiquei, sem dúvida nenhuma, com toda a curiosidade de o procurar e o provar. Muito bem. Acho que foi uma apresentação muito bem conseguida. Obrigado. Nós tivemos hoje o privilégio de ouvir a voz do professor Virgílio Loureiro, uma das maiores autoridades deste país nestas matérias. Também que temos aqui outro, o professor António Barros Cardoso, que eu também gostava de ouvir. O que é que ele tem a dizer acerca disso?
é outra das figuras máximas do vinho verde. Se me permite, quero cumprimentar todos, e em particular o professor Adrião Cunha, pela belíssima intervenção que teve sobre o Manuel Pedro Guedes da Abolida. Obrigado. Eu fiquei a conhecer um pouco mais desta figura que quem estuda vinho verde tem obrigação de conhecer, e por isso eu conhecia-o em linhas gerais, e gostei muito da sua apresentação, que Obrigado. mais Obrigado. pela figura do político, do homem que, sendo político, também interveio na viticultura na região dos vinhos verdes, e continua a dar frutos aquilo que ele fez. De resto, hoje, uma das preocupações que já de resto foi expressa aqui pelos produtores que apresentaram os seus vinhos, tem a ver com os mercados exteriores, e o Manuel Pedro Guedes foi talvez um pioneiro nesse aspecto, porque fez com que os vinhos verdes que produzia fossem premiados, ou estivessem presentes pelo menos em Berlim e em Paris, em 1888 e 1889. Portanto, estamos a falar de uma época em que poucos pensavam em internacionalização, e eu já fiz isso. É claro que ao longo do século XX continuou a ser premiado em Sevilha, 1929, e quando chegou a meados do século já os mercados da África e do Brasil eram os mercados seguros para os vinhos da África. De resto, um vinho por ele criado em 1900, por ele não, pelos seus descendentes, criado em 1939, o famoso Casal Garcia, é um vinho que depois chega, quando chegamos ao final do século passado, está em 60 mercados, ou mais de 60 mercados no mundo, o que significa que, de facto, a expressão da Quinta da Aveleda e desta obra lançada por Pedro Guedes nos finais do século XIX é efetivamente uma grandiosa obra de que a região dos vinhos verdes ainda hoje se orgulha. Eu não me queria alongar porque corro o risco de estar a falar de outros, ou tender a falar de outros que merecem igualmente destaque nesta região e que tiveram um percurso de vida também ele ligado a esta região. Ficará para outras oportunidades. Gostava também de dizer alguma coisa sobre uma preocupação que vi, suponho que eu vou tratá-lo por Sérgio, dada a jovialidade de que se falou logo no início da intervenção, da Quinta de Madeira. Bom, eu estou muito preocupado quando lhe perguntaram se o vinho era verde ou não, porque a dado passo falou em castas como a Pinot Noir e Chardonnay, das quais faz experiência na sua quinta. Bom, e não só. É preciso ser destemido na região dos vinhos verdes, ou melhor, destemido não diria, é preciso ser de alguma forma experimentalista, como de resto é uma constante na história da região dos vinhos verdes. Não é? Estou-me a lembrar do Alberto Sampaio, que na Quinta de Bolamense, nos finais do XIX, também experimentava o Pinot Noir. Portanto, não era nada de novo, hoje não é nada de novo que se experimenta em outras castas. Por isso, recomendo-lhe que não fique nunca atrapalhado pela pergunta se essa não é uma casta. A região dos vinhos verdes tem tradição em produzir e experimentar castas. Se quiser, recomendo-lhe a leitura desta revista. Tem o título Vinho Verde, História e Património. O número 2 pode dar coragem para continuar na sua senda experimentalista em termos de casta. Já agora, numa das sessões, também se falou de na Quinta de Lourosa, se falou da experiência com
a casta, uma casta, a Tauriga, que também não é propriamente uma casta muito comum, nem muito vulgar na região dos vinhos verdes. Bem, no século XIX já se utilizava, o Alberto Sampaio também utilizava a Tauriga Nacional também, e muitas outras castas digamos, de origem estrangeira, nomeadamente francesa, porque as pessoas de quem estamos a falar tiveram, de facto, a possibilidade de viajar pela França e colher informações que depois trouxeram e experimentaram em Portugal. Portanto, foi uma sessão muito interessante pelos vinhos apresentados nesta última apresentação e também pelas intervenções que aqui foram feitas, nomeadamente pelo professor Adrião e pelo professor Virgílio Loureiro, a quem aproveito a oportunidade para cumprimentar e dar os parabéns ao grão-mestre da Confraria, precisamente por mais esta iniciativa, que me parece de prosseguir pelo interesse que tem suscitado este tipo de iniciativas, este tipo de diálogo. É verdade, tem suscitado bastante interesse. Eu gostava que o professor Gonçalo Maia Marques, que é um dos nossos grandes colaboradores, dissesse alguma coisa antes de finalizarmos. Gonçalo, é a sua vez. Muito obrigado, grão-mestre, por me dar a oportunidade de intervir. Eu queria dizer que tivemos aqui hoje mais uma sessão de gala, como já foi dito. Queria agradecer muito ao professor Adrião Cunha aquilo que aqui nos trouxe sobre Manuel Pedro Guedes, como o professor Barros Cardoso muito bem sublinhou, uma figura principal e fundamental da região de Marcada. Eu espero, doutor Adrião, que não se importe e que guarde bem esses preciosos apontamentos que suportaram a sua intervenção, porque estou certo, e o grão-mestre acompanhar-me-á certamente, que eles serão brevemente publicados. E por isso, assim como, aliás, as outras intervenções, e estão aqui 4 membros da Curia Báquica, eu, aliás, aproveito para cumprimentar a Curia Báquica da Confraria de Vinho Verde, e, portanto, penso que a breve prazo, e peço-lhe que guarde esses registros, porque eles serão preciosos para publicações, e todos vós, estas anotações também. Aliás, o facto das sessões estarem gravadas permite-nos também recuperar muita desta informação que acho que fica também para a história da região de Marcada. Uma pequena associação como a nossa, penso que dá aqui um contributo, penso que muito relevante, do ponto de vista do património, da história e também dos vinhos, evidentemente, e queria aqui saudar também muito especialmente a Quinta de Maderne e a marca Chapeleiro. E permitam-me que faça, por fim, uma referência muito especial, e tenho que pedir ao Dr. Manuel Faria, por favor, que não ligue o seu microfone, porque está a fazer interferência durante toda a sessão, porque está à beira do seu filho, desculpe lá, e eu tenho que desligar o seu microfone sempre por causa disso. Vai-me desculpar. Portanto, dar aqui um grande abraço ao professor Virgílio Loureiro. Uma pessoa que tive a honra, juntamente com o professor Barros Cardoso, que aqui está, que foi meu orientador de doutoramento, de ter como arguente da minha dissertação, que cumpre este ano 10 anos, da sua defesa pública, no dia 30 de novembro, exatamente. E por isso, professor Virgílio Loureiro, muito obrigado por estar aqui connosco. É um privilégio para nós ter a sua presença e estou certo que vamos ter muito prazer em ouvi-lo proximamente. Muito obrigado a todos. Pois, eu acho que isso que disse do professor Virgílio Loureiro é muito oportuno, porque, na verdade, é uma honra para nós tê-lo aqui hoje, é também uma honra termos o professor Barros Cardoso e, aliás, também essa referência que fez ao professor Adrião, não é? Olha, eu não sei que diga, mas, de facto, estas sessões, cada vez, podemos não ter aqui muita gente, mas há muita gente que nos vai ver a posteriori, e isso é gratificante. Mas temos, não são muitos, mas são bons. Eu não estou a falar por mim. Olha, foi uma sessão, não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Pessoas que ainda não falaram, se quiserem, aproveitem, façam-no agora. Aquele cãozinho era o que estava a ladrar. Não. Não, professor. Não? Não, o meu não ladrou. Não ladrou. Eu só venho
estas manifestações ciflíticas de Ele, se paixão. quiser dizer alguma coisa, pode dizer, não é? Sr. Grão-Mestre, eu somente agradeço a gentileza de palavras que me foram dirigidas de forma imerecida, porque se há intervenções brilhantes, foram aquelas que foram produzidas já pelo professor Barros Cardoso, pelo professor Gonçalo Marques, pela semana passada, pelo Joaquim Guimarães, que foi todos os títulos brilhantes. De maneira que agradeço ao Grão-Mestre e à confraria a oportunidade que me deu de intervir. Vamos ver se conseguimos produzir outra conversa em termos semelhantes. De qualquer maneira, agradeço as palavras que me dirigiram. Muito obrigado. Olha, eu tiro o meu chapéu ao chapeleiro, ao vinho chapeleiro. De facto, a ideia de chamar vinho chapeleiro, eu acho que a ideia é boa, porque fica no ouvido. Os olhos meus, parabéns, porque não é fácil esquecer. Dê-me aí uma garrafa de chapeleiro. De quem? Opa, vinho chapeleiro, pá. Obrigado. A ideia é boa, mas também os vinhos de Maderno também são ótimos. Meus caros amigos, nós fazemos todas estas sessões sempre à quarta-feira, como aconteceu hoje, às 18 horas. Esta sessão, daqui a 2 horas ou coisa assim, já está gravada. Nós gravamos isto no YouTube e no Facebook e temos estas sessões todas gravadas. O constitui um património fantástico da nossa confraria. Quem quiser ver o que se passou até agora, quer na primeira, quer na segunda temporada, pode ver que estas sessões estão todas gravadas. Daqui a 2 a 8 dias vamos ter mais produtores nossos que vão apresentar os seus vinhos e vamos ter mais uma conversa com vinho. Chamou-se assim porque nós estamos a chamar várias personalidades a dar, como aconteceu hoje, a dar a sua opinião e a sua achega sobre temas relacionados com o vinho, como aconteceu hoje, e eu acho que essas conversas também enriquecem muito as nossas sessões. Pelo menos têm-nos dito isso. Eu, por mim, não quero dizer mais nada, são 7h20, estamos aqui há 1h10, porque não começamos bem às 6. Pronto, para estas sessões também não se podem eternizar, porque correm o risco, enfim, de maçar alguns. Embora, por exemplo, eu estaria aqui muito para ouvir do professor, por exemplo, Virgílio Loureiro, que foi uma coisa que ele não era isto que queria fazer, se calhar queria fazer muito mais, fica para uma nova oportunidade. Olha, agradeço a presença de todos. Muito obrigado. O brilho destas sessões devem-se à vossa participação e daqueles que já andaram por aqui. Muito obrigado. Venham sempre. Professor Virgílio Loureiro, foi a primeira vez que veio. Não deixe de aparecer nas próximas sessões. Eu tentarei. Muito obrigado. Quarta-feira, às 18 horas. Está bem? Obrigado. Muito obrigado. Caros amigos, muito obrigado. Despeço-me então de todos. Obrigado. Os que estão em cima. Obrigado pelo convite. Obrigado. E boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Agradecemos.